Oi pessoal, tudo bem? Que bom, né? Hoje nós resolvemos dar uma saidinha daquele ambiente fechado, daquele estúdio mais fechado, para vir aqui para um lugar mais tranquilo, mais arejado, mais aberto. Nós viemos aqui hoje, pessoal, para dizer para vocês uma aplicação, uma das várias aplicações, né, que a matemática tem no seu dia a dia. E nós vamos falar agora para vocês dessa aplicação, que é o som automotivo dentro da matemática. Engraçado, né? Muitas pessoas, muitos alunos aí, muitos colegas de vocês têm som no carro e nem sabia que a matemática está ali influenciando, né? Então hoje nós vamos conversar com um técnico de som automotivo e ele vai mostrar para nós o que tem a ver o som automotivo com a função exponencial. Vamos lá, pessoal, conhecer esse técnico para ele explicar melhor para nós o que significa essa relação matemática e som automotivo. Vamos lá, vem comigo. E aí, Vandelson, tudo bem, cara? Opa, tudo legal? bom? Joia? Beleza. Tudo bem? Pessoal, esse é o Vandelson, o técnico Oi. que eu estava falando para vocês, que é um técnico de som automotivo, né? E ele vai explicar para nós qual é a relação que existe entre a matemática, né? Quer dizer, ele explicar a matemática ele não vai explicar, mas ele vai explicar para nós, ele vai dar uma ideia de como funciona um som automotivo e eu vou tentar associar as duas coisas aí, a matemática e o som automotivo. E aí, Vandelson, montando esse sonzão aí, cara? Montando esse som aqui, um cliente É? bem exigente, né? Botando módulos, alto-falantes, Certo. cornetas. Tá certo. Vandelson, eu queria que você explicasse para os nossos alunos o seguinte: como que funciona essa relação de potência, volume, como que isso é medido, como que funciona? Explica para nós. Bom, geralmente a gente pega a potência dos alto-falantes, né? Sei. E procura um módulo mais adequado para tocar eles, entendeu? Certo, certo. Digamos assim, uma diferença de 100 a 200 watts a mais ou a menos, para não distorcer o som, entendeu? som. Tem uma qualidade boa. Entendi. Mas me explica aqui, por exemplo, se eu colocar um alto-falante desse, você sabe a potência desse alto-falante? Esse alto-falante ele tem uma potência de 220 watts PMPO. PMPO. Pro pessoal, depois vai procurar para nós aí, vai fazer uma pesquisa pela internet, tá? Para saber o que significa essa medida, PMPO, RMS, tá? Então para vocês, depois, só por curiosidade, para vocês saberem se existe diferença entre medida PMPO e medida RMS. Beleza, Vandelson, mas explica aqui, se eu colocasse um alto-falante desse, aproximadamente quantos decibéis você acha que isso iria dar de som para nós? Bom, no manual ele te corresponde na faixa de 70 dB. 70 Justamente por causa do médio dele, que é mais alto que o grave. Certo. Pessoal, só para vocês saberem, ele falou aqui numa unidade de medida que se chama decibel, né? Abreviando dB, não é dB, isso? exatamente. Como que isso é medido, ô Vandelson? Como que se mede esse dB? Bom, existe um equipamento, alguma Isso. coisa? Bom, o equipamento ele é medido, ele tem um microfone, né? Certo. Que vai posicionado na frente, no banco do passageiro. Certo. Que ele faz a propagação interna e o sensor ele capta e transmite para o computador que faz a verificação dos dados. Certo. E vai te marcar quantos dB ele está marcando. Certo. Agora que entra, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês a relação entre função exponencial e o som automotivo. Uma surpresa, presta atenção. Você me disse que vai dar quantos decibéis? 70 dB aproximadamente. 70 dB aproximadamente um alto-falante, alto-falante. pessoal. Um alto-falante, esse alto-falante, vai dar aproximadamente 70 dBs. Agora, Vandelson, explica para os nossos alunos aqui. E se eu colocasse dois alto-falantes, eu ia obter 140 decibéis? Não. De forma alguma? Não, porque isso tudo envolve caixa, vedação interna do carro, entendeu? Certo. Se um alto-falante dá 70 dB, para você se aproximar ao dobro dele, você tem que fazer vários projetos, que seria vedação, caixa, essas coisas assim. Certo. Então, no caso, se você botar dois alto-falantes, você vai ter uma superioridade aí na faixa de uns 2 a 3 dB, no máximo. Olha só, pessoal, aumentando, dobrando a quantidade de alto-falantes, eu estarei aumentando aí apenas 2 ou 3 decibéis. Exatamente. E se eu colocasse 20 desses alto-falantes, será que eu conseguiria aí o dobro da potência? Não, provavelmente não. Olha só, que interessante, né? Então, pessoal, vocês perceberam que o Vandelson explicou para nós que
Se eu colocasse 1, eu teria 70 decibéis. Se eu colocasse 2, provavelmente o ganho seria de 2 a 3 dBs no máximo. Então, o que significa isso? A curva, pessoal, né, ela é diferente, ela não é igual à curva da potência, porque se eu tenho 2 alto-falantes, eu tenho 440 watts PMPO, porque são 2 alto-falantes de 220, não é isso? 220 watts. Então, agora, esse crescimento da potência, né, em PMPO, é um crescimento linear, ou seja, ele é um crescimento que forma o quê? Uma função do primeiro grau. Já o crescimento do que ele está falando para nós em decibel é um crescimento exponencial, tá certo? Como nós vamos ver depois no estúdio, lá na sala de aula, eu vou mostrar para vocês um exercício que vai mostrar bem como funciona essa curva, tá certo, pessoal? Então valeu aí pela participação de vocês hoje aqui comigo, mostrando com o Vandelson como é que funciona o som automotivo. Vamos ver esse som ligado, Vandelson? Vamos lá. Então vamos lá. Aumenta o volume, deixa eu ver se é bom. Pois é, pessoal, vocês observaram aí que o som do Vandelson é potente mesmo, o cara entende de som automotivo. Então eu queria te agradecer, Vandelson, obrigado pela sua participação conosco aqui junto com os alunos, tá certo? Foi uma aula legal, foi uma aula diferente. Nós queríamos mostrar para o aluno que existe aí uma aplicação, né? Às vezes você está estudando e vocês, futuros professores, né? O aluno seu vai chegar e te perguntar onde que eu vou utilizar isso? Tá aí para você uma explicação, né? Uma aplicação da matemática no cotidiano. Então, mais uma vez eu quero agradecer o nosso amigo aqui, o técnico Vandelson, que é técnico de som automotivo, tá? E se alguém precisar, é só procurar por ele. Tá certo, Vandelson?